Graça e paz. Nós vamos hoje falar mais um pouco sobre a lei e a graça. Na verdade, falar não, nós vamos interagir, né? Como a gente fez a semana passada, essa live foi um sucesso, tá? Sobre perguntas da lei, perguntas que normalmente as pessoas que estão conhecendo a graça de Deus têm, porque vem de um sistema legalista, né? Enfim, baseado num evangelho e misturado com o judaísmo, então uma igreja judaico-cristã, e as pessoas têm muitas perguntas, logicamente eu também as tive, e a gente precisa responder em graça agora, porque afinal de contas, Deus nos deu a revelação do novo pacto, Deus nos deu a revelação da nova aliança chamada a graça de Deus. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, tem um versículo que nós amamos muito, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória hoje, tanto hoje como no dia eterno. Então, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. E o apóstolo Pedro, a gente não pode esquecer que ele era judeu e ele era legalista, e ele, nos dias de Jesus, né, ele apenas teve a revelação de quem era Jesus, o Messias, e o máximo que ele recebeu de revelação foi entender que Jesus estava ali para anunciar o reino dos céus, tá? Mas ele não teve nos dias de Jesus a revelação da graça. Então é bem legal a gente identificar que Pedro só escreve aquelas duas cartas, as duas epístolas, depois que ele andou com o apóstolo Paulo e que Paulo compartilhou com ele a revelação da graça de Deus, porque Paulo foi o apóstolo escolhido para ir ao terceiro céu, ver Jesus ressuscitado, ouvir toda a revelação do pacto, né, que Jesus havia consumado na cruz. Então é muito legal essa história, eu gosto muito, que Pedro, quando ele escreve a epístola, ele diz assim: esse nosso irmão Paulo, ele fala umas coisas difíceis de entender, ele fala umas coisas que os doidos, né, os que não são espirituais, distorcem. Então eu acho isso muito interessante. O apóstolo Pedro está falando isso, né, que quem não tem a revelação distorce aquilo que Paulo diz. Mas ele diz, mas o que ele diz é a graça genuína, é o poder de Deus. E aí ele termina a carta dizendo: antes, crescer na graça. Ele não fala da lei, ele fala para crescer na graça, que é aquela revelação trazida pelo apóstolo lá. Abençoada bispa, não consigo explicar para amigos a questão do dízimo. Em que versículo isso fica bem claro? Legal. Então, assim, vamos aqui falar uma coisa bem interessante. Não consigo explicar para amigos, tá? Então a gente precisa identificar nessas pessoas que a gente está tentando explicar o que eles querem saber. Na verdade, eles querem aprender ou eles querem simplesmente questionar para fazer contenda, ou para te espetar, ou para, enfim, falar que você é doido, ou etc, etc. Ou são pessoas que não concordam com o dízimo e elas querem que você apresente um argumento que vá combater os argumentos delas. Então, assim, tem muitas questões envolvidas aí. A verdade, que eu falei na live passada, o dízimo é uma medida santa, a gente tem que pensar sobre isso, né? O dízimo, ele começou antes da lei, 430 anos antes da lei mosaica, antes de existir os preceitos todos para os judeus, que incluem o dízimo já existia, tá? Então isso nasceu no coração de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus no coração de Abraão, para que Abraão fosse o primeiro dizimista sem que houvesse mandamento nenhum, ordem nenhuma, nada, não se tinha falado em dízimo. Segunda coisa importante é que quando o Senhor estabelece o dízimo para os irmãos judeus, né, para os nossos irmãos judeus, todas as passagens que falam de dízimo falam que o dízimo é santo. O que é santo? É sagrado, é uma coisa separada. Então, o dízimo não é nosso. O dízimo, a 10ª parte da nossa renda, dos nossos bens, daquilo que chega às nossas mãos, daquilo que a gente produz, enfim, daquilo que a gente recebe, a 10ª parte é santa, é separada para o Senhor. Então, isso é muito interessante, que na mente dos irmãos judeus, isso não é questionado, nunca foi questionado, nada disso.
Simplesmente assim, isso não se toca, isso é de Deus, é devolvido para Deus de alguma forma, tá bem? Então, assim, na cabeça dos cristãos que não têm ensinamentos profundos da palavra de Deus, é que isso é muito difícil de arrumar. Até porque a gente não vem de uma cultura super generosa, né? A gente não vem de uma cultura cheia de prosperidade. Não, nós somos até considerados um país de terceiro mundo. Então, um país ignorante, enfim, isso na classificação, né, de terceiro mundo, um país ignorante e um país pobre. Então, é muito difícil as pessoas entenderem como é que elas são generosas com essa cultura, porque isso está impregnado, né, no inconsciente coletivo. Como que eu tenho que dar se eu tenho necessidades? Isso nunca passou pela cabeça de um judeu, por exemplo, entendeu? Então não é dar, eu tenho que devolver, porque isso aqui não é meu. E a 10ª parte, por que 10? Porque Deus é soberano, estabeleceu 10. Seria como se perguntasse assim, por que nós temos 10 dedos nas mãos? Ué, porque há uma perfeição de Deus em colocar 10 dedos nas mãos. Porque nós temos 10 dedos nos pés? Porque Deus viu que isso era o equilíbrio, isso era algo perfeito para nós caminharmos, para nós termos estabilidade com o nosso corpo. Enfim, são coisas que não podemos questionar, Deus estabeleceu. Então, como é que eu explico? E se alguém fala que isso daí, Kleber, é da lei, porque está lá em Malaquias e a lei caiu? Não, Jesus veio e ratificou, né? Não é só que ele cumpriu a lei, tem algumas coisas lá do Velho Testamento que Jesus reforçou que deveriam ser feitas. Então são princípios, e o dízimo Jesus reforçou que deveria ser feito, tá? E Paulo também, se a gente for ver, Paulo ainda incentiva, além do dízimo, Paulo incentiva ofertas muito generosas. Então isso para nós é muito simples. Se as pessoas questionam, na verdade elas têm um coração endurecido e na verdade ela não quer dar. Tá bom? Então, só pra gente saber. Quando fica com coisinha, mas isso, mas não é. A pessoa não é desprendida, o bolso não tá convertido. E então, assim, tem que se fazer um outro trabalho, que é de reconhecer Jesus de verdade como soberano Senhor da vida dela. Tá bom? Espero ter respondido. A gente tem livro no nosso ministério sobre dízimos. A gente tem livro sobre sementeira e ceifa, que explica todas essas questões, tá bom? Tá disponível na nossa livraria, na nossa Cristo Vive Store, aqui presencialmente, quando voltarem as coisas, ou nós podemos mandar por correio se alguém se interessar, tá bom? Deixa eu ver o que temos aqui. Graça e Paz, Bispinha, fala sobre rudimentos de obras mortas. Muito bem, essa palavra parece que assusta, né? Rudimentos de obras mortas. Então, vamos lá. Rudimento significa uma coisa precária, tá? Obra é alguma coisa que se faz, é uma ação, tá? E morta é alguma coisa que é desprovida de vida. Então, quando a gente fala de rudimentos de obras mortas, nós estamos falando de uma coisa precária que se faz e que não tem vida. Então, olha só, a gente tem que entender isso, né? Uma coisa que se faz, que não serve para nada, que é precária e não tem vida. Então, nós não vamos fazer? Agora, a pergunta aqui, vem seguida dessa, existem rudimentos de obras mortas que nós na igreja fazemos, nós na igreja de Cristo. Aqui na Cristo Vive não fazemos nenhum rudimento de obras mortas. Existem. Os rudimentos são aquelas coisas que são obras da carne, obras sacrificiais, são rudimentares, são coisas precárias e que não tem vida nenhuma. Então, jejum, por exemplo, é um rudimento de obra morta. Batismo nas águas é um rudimento de obra morta. Não comer certos alimentos que os judeus não comiam é um rudimento de obra morta. Usar uma roupa ou não usar alguma roupa é um rudimento de obra morta. Guardar o sábado é um rudimento de obra morta. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A questão dos dias de festas, né, judaicos, de luas, festa dos tabernáculos, isso para nós, isso não serve para nada, é rudimento de obras mortas. Deixa ele falar. Agora, a gente vai ter, hoje é chamado de Sexta-feira Santa, né? Se lembra a crucificação de Jesus. E no sábado tem o tal do sábado de aleluia, né? Foi inventado pelos cristãos católicos. E depois a gente tem a Páscoa. E, por exemplo, na Páscoa, a gente vê muitos cristãos, né, que não tem nada a ver com o judaísmo, fazendo cerimônias nas suas igrejas
comendo pão sem fermento, ervas amargas, fazendo aquele ritual da véspera da saída do Egito, do povo hebreu, né? Então, por exemplo, isso é um rudimento de obra morta, não serve para nada, não tem nenhuma influência na vida espiritual, é um fato histórico que, repetido, não tem vida nenhuma, não é desprovido de vida, tá? Então, assim, isso é obra morta. Então, para quem queria saber aí o que é um rudimento de obra morta, são todos esses preceitos da lei que são rudimentares e que não acrescenta nada, não tem implicações na vida espiritual. Vamos responder mais uma? Sobre unção com óleo. Beleza, quem que tá falando sobre unção? Daniel. Hugo Daniel, querido, que bom te encontrar por aqui. Muito legal. Você vem de uma tradição legalista, como eu também, e tantas outras pessoas, tantos irmãos que estão agora online, né? Então, eu também venho de um ministério onde existia unção com óleo. Então, o que se fazia? A unção era uma coisa que depois virou... como que a gente diz? Virou comum, né? Virou um negócio assim super, super comum, que era ungir com óleo. Primeiro, pessoas doentes, pessoas enfermas, ungir com óleo casas, né? Para que o inimigo não tocasse, sei lá, para proteção de violência ou de alguma coisa. Se ungia com óleo pessoas que eram consagradas ao ministério, enfim, muitas serventias dessa unção, as paredes, objetos de arte se ungia com óleo, né? Existiam igrejas no passado, eu nem sei se isso existe, que alugavam um helicóptero e derrubava óleo na cidade, sabe? Ficava todo mundo ungindo a cidade, derrubando óleo sobre a cidade. Então, unção com óleo é aqui, ó, um rudimento de obra morta. O que acontece? Era uma prática da lei. Por quê? Porque o óleo, ele não era, nunca foi e nunca será, tá? O Espírito Santo. O óleo era uma tipificação, era uma simbologia do Espírito Santo. Eu expliquei na semana passada que na lei tudo era símbolo, não era o bem real, né? Paulo fala que a lei era a sombra dos bens vindouros. O que significa isso? Que a lei só tinha... apontava para aquilo que de real viria, que era a graça, tá? Um bem real, um bem vindouro. E a graça o que é? Um pacto de bens já consumados por Jesus na cruz do Calvário. Então, a lei era toda simbólica, tudo era simbólico, inclusive a questão do óleo. Então, o óleo simbolizava o Espírito Santo. Então, por isso que eles usavam óleo, para dizer que ali estava a presença do Espírito Santo. Aquele candelabro, sabe, que existia no tabernáculo, ele era alimentado, eram lâmpadas, né, que ficavam ali. Na verdade, lamparinas, como nós conhecemos hoje, tipo velinhas. E aquilo era alimentado por óleo. Então, não podia faltar o óleo para não faltar a luz, a lâmpada, a lamparina, né, aquela chaminha. E o que representava isso? Representava a presença constante de Deus ali. Então, o óleo era uma representação. Tinha que... Imagina faltar óleo. O sacerdote que faltasse ali no óleo, que não colocasse óleo, ele morria. Por quê? Porque isso significava que Deus não estava presente. Olha só. Então, era simbólico. Hoje, meu amado Hugo Daniel, hoje nós não vivemos de símbolos. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o bem real que mora em nós. Então, não há necessidade de você usar símbolo se você tem o próprio Espírito Santo, que mantém a chama, mantém o fogo, mantém a luz de Jesus sempre vive em nós, tá bom? Espero ter respondido. Muito obrigado pela pergunta, excelente. O que mais que nós temos? Vamos lá. A respeito da guarda do sábado, ainda devemos guardar? Então, assim, emendando, eu creio que você está aí com a gente, já ouviu as respostas anteriores, né? Então, o sábado, na verdade, quando ele foi instituído na lei mosaica, tá? Mas, na verdade, a questão do sétimo dia vem antes da lei, tá? A questão do sétimo dia vem lá da criação, porque a própria palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo ele descansou. Só que pensa comigo agora, olha só que coisa muito legal da gente entender. Quando o Senhor criou todas as coisas, não tinha calendário, não tinha mês, não tinha dia, semana, mês. O Senhor
Foi criando todas as coisas. Um dia. O que era um dia para Deus? Era do nascer do sol ao pôr do sol. Primeiro dia. Nascer do sol ao pôr do sol. Segundo dia. A Bíblia Sagrada ainda diz que um dia pode equivaler a 1000 anos. Então aqui fica um grande mistério, né? Que a gente não pode dizer, não pode afirmar que a criação foi literalmente executada em 6 dias de 24 horas, tá? Pode ser que um dia para Deus tenha demorado 1000 anos. Eu estou só jogando questões aqui para a gente abrir a mente, tá bom? Mas de qualquer fato, a palavra diz que o Senhor criou tudo em 6 dias e depois ele descansou. Esse descanso do Senhor é para nos ensinar a descansar, a confiar, tá? E entender que nós temos coisas para fazer na criação dele para nós durante 6 dias, mas nós também, Deus não precisava descansar porque Deus não estava cansado. Ele descansou porque ele estava dizendo, a obra está completa. Então nós também temos que aprender a fazer a obra que nós temos que fazer nesta terra em 6 dias e ter um dia para descansar. Então, aí eu estou falando de um descanso físico literal. Lembrando que, para Deus, o dia do descanso não era o sábado da folhinha do calendário, ok? Então, a verdade é um dia de descanso, beleza? Quando os judeus estabeleceram esse dia de descanso, os judeus estabeleceram isso no sábado. O sábado era o 7º dia. Até porque os judeus contam os dias diferentes da gente, né? O mês nosso é um mês solar. O mês dos judeus é um mês lunar. Então, eu não vou entrar nessas questões hoje, mas assim, o calendário judeu é diferente do nosso. Você veja que eles estão em um outro ano, que não tem nada a ver com o nosso ano, né? Enfim, só para a gente entender melhor. Então, o que aconteceu? O 7º dia para os judeus ficou sendo o sábado. Logo, nós não somos judeus, nós não temos o sábado para guardar. Nós temos que ter um 7º dia para descansar e para nos consagrar ao Senhor. O que aconteceu? Aconteceu que, a partir do advento da vinda de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, o dia mais importante, o dia que marca, né, o cristianismo, que marca a vinda do Deus ao mundo como Salvador encarnado, a sua morte, a sua ressurreição, que faz o novo nascimento acontecer para quem crê, foi num domingo. Então, o que aconteceu? Os primeiros, olha só, apóstolos, eles eram judeus. E eles deixaram de guardar o sábado e entenderam que o dia de dedicação ao Senhor, o dia mais importante, passou a ser o domingo. E eles se reuniam aos domingos. Então, o domingo passou a ser, para os cristãos, o dia de consagração, que necessariamente vira o quê? Um dia que eu preciso me dedicar integralmente a louvar a Deus, a refletir, a ler, enfim, oferecer o meu culto a Deus, um dia inteiro, né, consagrado ao Senhor, tem que ser também um dia que eu esteja livre das minhas atividades rotineiras, né, do meu trabalho. Então, passou a ser o dia do descanso. Se eu for mais longe com você, mais longe ainda, nós vamos encontrar, na graça de Deus, a revelação de que, na verdade, nós não precisamos de um dia de descanso. Talvez para o nosso físico, sim, mas nós descansamos em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o nosso descanso, né? Lá no livro de Hebreus diz, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Shabbatum. Shabbatum, o nosso descanso para sempre. Então, nós não guardamos o sábado, não temos que guardar o sábado, e se a gente fosse pensar em guardar o sábado, a gente teria que guardar 613 mandamentos dos judeus, e ninguém foi capaz de fazer isso. Por isso Jesus veio e fez isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro. A gente tem também explicações nos nossos estudos somente sobre o sábado. Bispa, falei, porque em graça... desculpa. Porque em graça não fazemos vigília. Vera, do Paraná, é isso? Vera, graças a Deus, boa tarde, bem-vinda a esta live. Nós não fazemos vigília, por quê?
Porque a vigília, no sentido de troca de barganha, deixa eu explicar primeiro o que é vigília para as pessoas, né? Vigília é a gente ficar um período grande de vigia, vigiliar, que é vigiar, tá? Então, a vigília, ela vem lá de trás, quando o povo de Deus precisava ter sempre pessoas, né? Precisava ter atalaias, vamos falar assim, que eram os vigias ou os vigílias, que faziam as vigílias para proteger aquele povo de Deus, para proteger a cidade, para proteger o tabernáculo. Existia turnos de vigias, ou seja, o que faziam os vigias? Vigiliavam, passavam a noite normalmente, né? As vigílias da noite. Por quê? Porque tem vigílias do dia também, tá? Então, vigílias são períodos grandes em que a pessoa vigia. E isso se tornou uma prática que virou, espiritualizaram a vigília, tá? E aí tem muito folclore em cima disso, de que à noite as orações são diferentes, né? Não, orações não são diferentes à noite. O mesmo Deus, ele não dorme e não fica acordado um período. Nós é que precisamos dormir e descansar o nosso corpo. Agora, se alguém fica menos preocupado, menos tenso, tem menos apelos chamando a sua atenção à noite, é óbvio que se isso é conveniente para a pessoa, amém. Só que isso não tem interferência nenhuma na vida espiritual. E isso virou o quê? Rituais ridículos, desculpa falar assim, dentro das igrejas evangélicas. Então, as pessoas fazem vigílias, vão para as igrejas, passam a noite inteira acordada, orando e lendo a Bíblia e orando. Isso não está errado. Só que isso é uma obra da carne, é um sacrifício. Porque essas vigílias que não são espontâneas, elas são enfado da carne. Eu fiz, Vera, né? Eu fiz muita vigília, Vera, no tempo da lei. E eu levava, meu marido, levava 3 bebês, estendia colchonete no chão da igreja, bebê conforto, levava mamadeira, amamentava no peito. Assim, chegava, a gente trabalhava durante o dia, né? À noite, a gente lutava para não dormir, precisava pôr pauzinho no olho, levantava, entendeu? Então, assim, aquilo que é fardo não serve para nada. Você poderia, e eu, ficarmos na nossa casa, ou ter um momento que a gente se conectasse de corpo, alma e espírito, totalmente, sabe, com o Senhor. Isso tem efeito. Isso é fé, isso move o coração de Deus. Não a gente ficar lutando. Então, assim, vigília, seja dentro de um local fechado, né, um espaço físico, ou no monte, ou sei lá onde, espiritualmente não serve para coisa nenhuma, tá? Então, isso é um rudimento de obra morta, não tem serventia nenhuma para nós no novo pacto, na nova aliança. Agora, quem quiser orar de madrugada, por favor, fique à vontade, você ora a hora que você quiser, mas isso não tem nenhuma obrigatoriedade, não tem nenhuma interferência na vida espiritual. Vamos lá. Essa pergunta não é da lei, porém meu filho quer saber por que Jesus é filho dele? Dele mesmo. Ah, filho dele mesmo. Tá bom. Então vamos lá, bem legal, bem legal. Não, é uma pergunta sim, que tem implicações com a lei, sim, porque na lei, quem tá fazendo essa pergunta? Bia Sabino. Bia, porque na lei, Bia, foi apresentado pra gente, na lei e também na Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Que eu também nasci lá, né? Então, foi apresentado pra gente uma tal de trindade, né? Você sabe disso, teu filho deve saber disso. Trindade. Então, a trindade, ela apregoa um Deus Pai, um Deus Filho, uma outra pessoa, e um Deus Espírito Santo, tá? Então, se falam em 3 pessoas da Santíssima Trindade, ou da Trindade Celestial. Só que se a gente acreditar em 3 pessoas, e os 3 são Deus, nós acreditamos em 3 deuses. E 3 deuses é pecado, né? Quantas vezes o Senhor disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, tá?
Então, não existem três pessoas. Isso aí é heresia. A Bíblia nunca falou em três pessoas. A Bíblia apresenta um único Deus com manifestações distintas para cumprir os seus propósitos, tá? Ao longo da história. Então, Deus Pai, como Criador, Pai dos nossos espíritos, tá? Dos eleitos, apresenta o Deus, o mesmo Deus, na manifestação de Filho. Então, a Bíblia diz que aquele que subiu, quando viram Jesus subir de corpo, né, glorificado já, o corpo ali ressuscitado, que ele foi subindo aos céus, né? A palavra de Deus diz que este que está subindo foi o mesmo que de lá desceu. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, João, né? Capítulo 1. Glória como do unigênito do Pai, do Filho único. Então, ele não é filho, Jesus não é filho de Jesus. Jesus vem na manifestação como filho de Deus para ser semelhante a mim e a você, como filho de Deus, porém sem pecado, assumindo o nosso lugar para ser a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados. Aí Deus ganha um corpo, tá? E nesse corpo, ele é manifestado como filho de Deus para ser semelhante a mim e a você, ok? E depois, Jesus sobe com um corpo, se senta no trono, e João, lá no livro do Apocalipse, ele diz assim: eu vi, eis armado no céu um trono, e alguém assentado nele. Só tem uma pessoa sentada no trono. Essa pessoa que está sentada no trono é o Senhor Jesus Cristo, que voltou para o lugar onde primeiro estava, só que ele estava sem um corpo, ele era espírito. E agora ele tem um corpo, tá? E ele está sentado no trono, e ele é Deus. E agora aqui, quem se manifesta? E ele enviou o seu Espírito Santo, tá? Então é a outra manifestação. Não é um terceiro Deus, uma terceira pessoa, tá? Não existem três pessoas. Existe um Deus triuno, é diferente, que se manifestou triunicamente, tá? E aí ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, nos selar, e essa é a garantia de que ele está na nossa vida e que nós temos vida eterna. Então, isso tem que ser entendido pelo Espírito, eu não tenho outra forma de explicar isso, é o Espírito que convence, tá? Então, Jesus é filho dele mesmo? Jesus não é filho de Jesus, Jesus é filho de Deus, porque ele veio na manifestação de filho. Por isso que ele nasceu com um nascimento de uma mulher. Concorda que ele poderia ter aparecido? Ele é Deus, ele poderia ter aparecido aqui na Terra. Pronto. Ninguém iria duvidar. Ele é Deus. Não, mas ele tinha que vir como filho. Por isso ele foi gerado no ventre de uma mulher e teve um nascimento como qualquer ser humano, como eu e como você. Eu espero que tenha ficado claro. A gente tem bastante livros sobre, isso se chama, teologicamente, a deidade de Cristo, ou a divindade de Cristo, tá? A gente tem livro do nosso ministério, do apóstolo Miguel Ângelo, sobre isso, e a gente tem já bastante estudo. Deixa eu lhe falar, quando a gente for dar o próximo seminário de doutrinas, nível 2, nós vamos ter uma imersão aqui, eu vou falar tudo sobre deidade de Cristo, tá? Então, fica aí pronta para anotar quando a gente liberar essa data, para você não faltar, para você estar aqui com a gente, tá? O ímpio não tem espírito? Sei que não tem, pode explicar? Mas vamos lá. Quando a palavra de Deus diz, e eu expliquei semana passada, então não vou me deter nisso de novo, porque a gente já tem isso gravado no YouTube, tá? Sobre a preexistência dos espíritos dos eleitos. Então, assim, o Senhor, antes de criar todas as coisas, eu li aqui os textos pertinentes a isso, o Senhor, antes de criar todas as coisas, haja luz, enfim, toda a criação, o Senhor criou espíritos. Que espíritos? O Senhor criou todos de uma vez, não foi criando aos pouquinhos. O Senhor criou todos os espíritos dos eleitos, dos filhos. Então, aquilo que é a imagem e semelhança de Deus é o espírito. E quem é a imagem e semelhança de Deus? Os filhos do diabo, da perdição, a outra semente,
não é a imagem e semelhança de Deus. Somos nós que somos filhos de Deus. Então, nós fomos criados antes da fundação do mundo em espírito. E a seu tempo, Deus, na sua soberania, foi revestindo o nosso espírito de carne no ventre da nossa mãe. Então, pra gente entender, tá? Nós, olha, presta atenção. Nós, filhos de Deus, nós estávamos no concílio de Deus, no conselho de Deus, em espírito, tá? Quando o nosso papai e a nossa mamãe se unem conjugalmente, tá? O que aconteceu? No ventre materno, o nosso espírito, ali, ó, é revestido de carne. Então, aquela união do óvulo com o espermatozoide, aquela união ali, já é um ser. Se é um filho de Deus, já tem espírito, ok? Então, ali já há um ser. Não com o físico ainda formado, porque vai ser desenvolvido no tempo da gestação. Mas ali já estão todas as características genéticas. Ali já está o corpo, a alma e o espírito de um filho de Deus. Ponto. Muito bem. E o que acontece com o ímpio, tá? O ímpio não foi criado antes da fundação do mundo em espírito. Então, quando o ímpio, o filho do diabo, passou a existir? O filho do diabo tem uma permissão e uma determinação de Deus, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu vou abrir aqui, só para eu ler para vocês. Gênesis 3, 15, diz assim: depois que o diabo tinha feito Adão e Eva pecarem, o Senhor se irou, né? Deus se irou demais. E Deus, então, fala com o diabo. E ele sentencia algo ali muito sério. Ele diz assim, em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher. Então, Deus está falando, eu vou pôr essa inimizade entre você, diabo, Satanás, e a mulher. A mulher não é o ser feminino, hein, gente? Aqui. Também não é Eva, tá? A mulher aqui é a geradora, é a igreja. Você sabe que a Bíblia trata a igreja de Cristo, o povo de Deus, como a noiva dele, né? A virgem pura, sem mancha, sem mácula, que ele virá buscar. Então, é a esposa. Quando fala de casamento, todas as passagens que falam de casamento, depois fala, isso é um mistério, um homem se unir a uma mulher. Mas o mistério é a união de Cristo com a igreja, porque a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Então aqui o Senhor está estabelecendo uma inimizade entre o diabo e a mulher, povo de Deus, todo o povo de Deus, a igreja, tá? Depois ele diz, porém inimizade entre a tua descendência, diabo, e o seu descendente. Então, uma inimizade entre a descendência, né? Olha, entre a tua descendência, a descendência do diabo. Quer dizer que aqui Deus disse que o diabo teria uma descendência. Preste atenção, porque não são demônios. Demônios já existiam. Foram os anjos que caíram. Então, a descendência, e os demônios não são descendentes do diabo. Eram anjos tais como ele. Então, descendência é que o diabo passará a ter gente dele nessa terra, tá? Outra semente, filhos do diabo. E ele diz, o Senhor diz, porém inimizade entre a tua descendência, esse povo, tá? E o descendente da mulher. O descendente da mulher. Quem é esse descendente da igreja? Quem é esse que veio para assumir a noiva, se dar a sua vida pela noiva? É o descendente, que é Jesus. Então, há uma inimizade entre o diabo e a igreja, colocada por Deus. Há uma inimizade entre a descendência do diabo, aqui você vai entender que essa descendência, eu vou explicar aqui, começa a partir de Caim, tá? E a descendência do diabo teria inimizade colocada por Deus com Jesus. Então, Jesus não tem nada a ver com os filhos do diabo. Não tem parte com os filhos da perdição, tá bom? Então, eu queria deixar isso aqui para que a gente entendesse que o diabo, por uma determinação de Deus, teria uma descendência nessa terra.
E essa descendência começa quando? Começa em Caim, porque a Bíblia Sagrada diz que quando Caim nasceu, Caim era do maligno. Isso não significa que o diabo teve uma relação sexual com Eva. Não, absolutamente. Simplesmente Adão e Eva coabitaram, tá? E quando nasceu Caim, Caim não tinha espírito. Caim não era um espírito à imagem e semelhança de Deus, um eleito antes da fundação do mundo. Caim foi deixado, era alguém de outra semente. Então, respondendo à pergunta da Milena, que não é uma pergunta, ela quer que eu explique, os filhos da perdição, o ímpio, o iníquo, enfim, os vasos de desonra, eles passaram a existir após Caim. Portanto, eles não têm espírito, só os filhos de Deus têm espírito. E o que eles são, então? Eles são chamados de alma vivente, tá? Então, eles têm sentimentos, eles têm razão, eles têm raciocínio, mas eles não são a imagem e semelhança do Criador e eles não podem se converter, porque a conversão, a fé, é um dom do Espírito. Então, é por isso que eles nunca vão se converter, ok? Aqui, deixa eu ver nesse aqui. Poderia explicar por que hoje os católicos não comem carne no... Deve ser no dia da Sexta-feira Santa? É isso? Então tá. Então vamos lá. Posso explicar assim. Olha, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu fui católica, né? Eu nasci num lar católico. E eu estudei, volto a dizer, num colégio de freiras, semi-internato. Eu não ficava lá internada, mas era um convento. E algumas vezes eu fiquei lá. Então, eu fui criada nesse ambiente, bem católico mesmo, bem de padres e freiras, né? E eu posso lembrar da minha infância, a minha infância católica. Não era na Sexta-feira Santa que a gente não comia carne. A gente não comia carne a semana inteirinha que antecedia a Páscoa, tá? Aliás, não se fazia nada. E na Sexta-feira Santa era um dia, tipo assim, todo mundo tava de luto. Era um clima de morte, de verdade. Eu me lembro que eu comecei a estudar piano bem pequenininha, né? Eu tinha 8 anos, 9 anos. E não tinha nada para fazer e ficava aquela tristeza toda. Eu abri o piano e pus um livro de estudo e fui começar a tocar. E a minha mãe, ela veio correndo assim, correndo. E falou, para. Não pode tocar piano. Não pode. Sua avó, se ela ouvir um som de piano, ela tem um troço. Eu falei, mas por que não pode? Porque Jesus morreu. Então, o que acontece? Existe uma tradição e a Igreja Católica, ela só apregoa o Cristo morto. Se você for em qualquer igreja católica, até as mais modernas, tem uma cruz. Lembrando o quê? A morte de Jesus. Mas até aí, eu não vou nem falar da cruz, né? Mas tem um Cristo na cruz, o Cristo crucificado. Na maioria das igrejas católicas, tem até uma esquife, um caixão, às vezes de vidro, às vezes com um corpo, uma estátua, uma imagem lá de um Cristo morto. Quando aquele símbolo que é a hóstia lá no altar, que fica com os raios assim dourados, aquilo lá é a tipificação do Cristo morto. Tudo é o Cristo morto. Então a Igreja Católica, ela contempla, vamos dizer assim, o Cristo morto. A diferença, amado, básica, é que nós não contemplamos o Cristo morto, nós contemplamos o Cristo vivo, porque a grande ênfase não pode estar na morte de Jesus, a grande ênfase está na ressurreição de Jesus. O que nós celebramos na Páscoa é a sua ressurreição. E mesmo quando a gente lembra da sua via crucis, da sua dor, do seu sacrifício, da sua morte, da sua agonia, a palavra de Isaías, no capítulo 53, diz que ele viu
o resultado do penoso trabalho da sua alma e ele se alegrou. Então, o próprio Deus se alegrou em ver o sacrifício na cruz do Calvário. Por quê? Porque aquele sacrifício tinha um para quê? Tinha um porquê. Então, a questão de não comer carne não tem nada a ver, porque esse não comer carne está ligado com a carne de Jesus. E quando a carne que a gente come aqui é carne de boi, é carne de gado, sei lá, é carne de ovelha, é carne de cabrita, é carne de qualquer coisa, de qualquer bicho. Não tem nada a ver. Ah, mas simboliza. Não simboliza Jesus. Nenhuma carne simboliza Jesus. Nós não podemos associar isso à carne, à comida, à bebida. E eu vou lhe dizer mais. Se isso fosse de fato uma coisa séria, se isso fosse de fato real, a Igreja Católica não tinha suprimido a Semana Santa e reduzido a sexta-feira. Porque na minha época, e na época dos meus pais, dos meus avós, das pessoas mais antigas, a Semana Santa era a semana de abstinência de muitas coisas. Carne nem pensar. E outras coisas mais. Então, assim, onde é que está a coerência? Por que agora é só a Sexta-feira Santa? Porque os tempos mudaram? A verdade é que Jesus não mudou. A palavra de Deus diz, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Então, as religiões, elas vão adaptando os seus preceitos, os seus dogmas, à modernidade ou aos tempos, né? Que vão pedindo algumas coisas. Só que aquilo que é princípio bíblico é imutável, não pode mudar. Então, isso não é um princípio bíblico. Isso é invenção, isso é uma crença de um sistema religioso, tá bem? Ok? Então, assim, não tem por que não comer carne na Sexta-feira Santa, se a pessoa realmente come carne, né? Não estou falando de pessoas vegetarianas. Não tem ligação. Isso seria um rudimento, uma obra morta, algo que não tem nenhuma implicação na vida espiritual de ninguém. Jesus fica triste com isso, com certeza. E a última pergunta, então, para a gente encerrar. Ter medo do coronavírus é porque não tenho fé? Vou te falar rapidinho, bem rapidinho, mas eu quero que você preste atenção. Quem é a Má? Rosângela. Rosângela. Olha, eu vou pregar isso no domingo, tá? Tô abrindo aqui, olha, eu tô fazendo spoiler, eu não queria fazer isso, mas domingo de Páscoa agora, próximo, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Eu só quero que você pense numa coisa. Quando Moisés estava ali para sair com o povo hebreu do Egito, tá bom? O que aconteceu? Vieram todas aquelas pragas mesmo. Crise, eles estavam em crise, o Egito estava em crise, ok? Alguma daquelas pragas, o povo de Deus, o povo hebreu foi acometido? Nenhuma. E a pior delas, a 10ª praga, era a morte dos primogênitos, ok? Então, o que aconteceu? O Senhor disse, o anjo da morte vai passar. O anjo da morte passa de quando em quando, amados, na terra, para exercer juízo e justiça da parte de Deus. Isso não é para mim, nem é para você. E a palavra de Deus diz que eles tinham que passar um sangue, né, de um cordeiro nos umbrais da porta. Eu queria que você prestasse atenção nisso, Rosângela. Pensa um pouquinho naqueles hebreus, sabendo que os filhos, o primogênito de toda a criação, ia morrer naquela noite. Será que eles tiveram medo? Eu queria que você pensasse sobre isso. Simplesmente, Moisés disse, é para passar o sangue na porta. Eles passaram e ficaram lá dentro, tá? A minha pergunta, nós sabemos a resposta. Nenhum primogênito dos hebreus morreu. Mas a minha pergunta é mais profunda hoje. Você acha que aquelas famílias, elas tiveram medo? Ou elas acreditaram que aquele sangue que estava na porta realmente protegeria, tá? Eu vou arriscar um palpite aqui. Depois de ver 9 pragas não tocarem no povo hebreu, eu acho que eles acreditaram que aquele sangue ali na porta protegeria os primogênitos deles. Quantos milagres e livramentos nós já vimos do Senhor Jesus Cristo? Esse mesmo sangue não está na nossa porta, está na nossa vida, nos cobrindo. E a gente não vê, mas o diabo vê. Quando ele olha para mim e olha para você,
ele vê esse sangue na nossa porta, na nossa vida, tá? Eu creio nisso. Eu creio profundamente. E é por isso que eu me sinto igual aquelas famílias que estavam ali quando o anjo da morte ia passar. Eu sou assim. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade nessa questão da fé. E a fé não é falta de fé, não. A fé é uma questão de exercício, tá? Quanto mais você exercita a sua fé, mais confiança na fé você tem. Então eu não vou arriscar dizer que é falta de fé, porque eu não sei em que nível as pessoas exercitaram a sua fé. Não é falta de fé. O dom da fé, para quem é salvo, já está ali completo, perfeito, profundo. E ele é suficiente. Agora, se essa fé não é tão exercitada, realmente as pessoas têm suas dúvidas. E eu entendo, ok? Agora, eu me sinto hoje, com a questão do corona, eu me sinto exatamente como aquelas famílias hebreias, tá? Que viam as pragas acontecerem no Egito e não viam aquilo acontecer na sua casa, beleza? Eu creio dessa forma, eu creio, tá? Eu gostaria de ajudar todo mundo a crer dessa forma, porque o sangue de Jesus está quente hoje nos umbrais da nossa porta, da nossa vida. É assim que eu creio, beleza? Se eu puder ajudar alguém a acreditar dessa forma, tá? O Senhor também disse lá na sua palavra que Ele não enviaria para o seu povo todas aquelas doenças que Ele enviou para os egípcios. E eu me agarro na palavra de Deus sempre, tá? O que mais? Acabou? Acabou. Nós temos 3 minutos para dar tchau. Hoje é a tal da Sexta-feira Santa. Para nós que cremos na nova aliança, tá? Isso tudo é histórico. Até porque nem foi nesse dia do mês de abril, tá bom? Ok? Então é para a gente pensar. Na verdade, no sacrifício de Cristo, foi por mim e foi por você. Por isso a gente tem vida eterna. Por isso a gente pode ter uma vida abundante aqui na Terra, tá? E para a gente celebrar. Não é para a gente ficar triste hoje, não. Muitos filmes aí na televisão, muitas encenações da dor de Cristo. Tudo verdade, verdade. Foi isso que ele passou mesmo. Mas passou. Era para eu, era para mim, para nós pagarmos por isso. E porque ele está vivo é que a gente não vai para o inferno. A gente tem vida eterna. Ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a gente morre fisicamente um dia, depois de cumprir o propósito, mas a gente vai viver para sempre, por causa desse sacrifício na cruz e da ressurreição. Porque ele disse que com ele nós também ressuscitaremos, tá bom? Então, um feliz fim de semana para todos, dias de muita alegria pela vida abundante de Cristo em nossa vida, tá bom? E até comigo domingo. Hoje tem live do Bispo Fê às 18 horas e seguimos nós aqui com a nossa programação de jorrar conhecimento da graça e daquilo que edifica, dá herança, consola, enfim, exorta. Esse é o nosso chamado. Nós faremos isso. Eu vejo vocês no domingo, 9 horas da manhã, no nosso culto de domingo, e eu vou falar especialmente sobre a Páscoa no Novo Pacto, tá bom? Que é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa, o novo nascimento em Cristo Jesus. Uma boa tarde, um ótimo final de semana para todos. Amo vocês. Muito obrigada por me honrarem com a frequência tão linda nessa live. Tá bom? Graças a paz. Boa tarde.